Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos entrando para a gente começar logo, logo. Vamos só aguardar só mais uns momentinhos. Só colocar aqui. Olá, seja bem-vinda. Nós só vamos aguardar mais um pouquinho, daí a gente já começa a falar sobre esse meu trabalho, que é a conexão comigo mesmo. Mas se conhece alguém que possa interessar, pode mandar o aviãozinho. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais um minutinho e a gente já começa. Esse final de tarde do domingo, aquele momento que a gente vai encerrando a semana, a gente vai sentindo, né? Agora depois do feriado, sentindo essa energia do feriado, como ela chega em nós e o que a gente espera da semana. Acho que é por isso que eu quis fazer então no domingo. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, chegava no domingo, final de domingo, aquele momento já do Fantástico, é hora da gente se organizar para a semana. Muitas pessoas geram ansiedade nesse momento, porque, meu Deus, quantas coisas que eu ainda preciso fazer, quantas coisas que eu deixei de fazer. Então a gente vai ficando um pouco ansiosa nesse momento. Então, boa noite, Ana. Então eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês desse meu trabalho e o porquê eu vou fazer esse trabalho, né, como se fosse uma mentoria, uma jornada individual de conectando comigo mesma. Eu passo, inclusive se vocês conhecerem alguém que possa interessar, pode mandar o aviãozinho, que a gente possa ampliar para várias pessoas. Então, todo esse meu trabalho de autocuidado, de autoconhecimento, eu parto do meu próprio caminhar. Não é algo que vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. São minhas descobertas, são os meus insights, a minha caminhada em geral, enfim, né? Então, todo esse meu trabalho parte daquilo que vem de dentro de mim, de como eu comecei. Então, se eu paro para pensar hoje ainda estava pensando, né, para eu falar para vocês algo que ainda não falei, porque tem muitas coisas aqui que eu já falei, que estão nas outras lives, mas algo assim diferente e que eu possa falar. E eu estava vendo alguns escritos meus antigos, alguns escritos que eu escrevi há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, num momento em que eu me achava conectada. E eu fui percebendo que naquele momento, lá uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, enfim, eu achava que eu tinha conexão comigo, que eu prestava atenção nas minhas coisas, pelas coisas que eu li, que eu escrevia. Mas na realidade, hoje eu percebo que depois que a gente olha de fora, depois que a gente vê com o tempo, né, a gente olha a nossa vida como espectador e não como o ser atuante, como o protagonista. Hoje eu percebo como eu não me conhecia, como eu era desconectada de mim mesma, mesmo achando que eu era conectada comigo. Então, algo que me chamou a atenção nesses meus escritos que eu estava lendo. Então, para eu dizer quem era essa Lia de há 5 anos atrás e anteriormente, eu era uma pessoa muito ansiosa. Aí eu queria que vocês, se vocês forem assim se identificando com algumas características da Lia, então eu queria que vocês fossem colocando aqui, olha, também, tudo só para eu entender um pouquinho também da vida de vocês. Então eu era extremamente ansiosa, eu estava sempre lá.
Eu tinha que fazer as coisas tudo para ontem, porque eu não podia perder tempo. Estava sempre no futuro, sempre no futuro. E isso gerou uma compulsão alimentar, porque estive por muitos anos muito acima do peso. E eu não tinha noção, porque as pessoas me sempre falavam que a gente pode comer por emocional. Eu falei, imagine se eu tenho algum problema emocional, eu não como por emocional, enfim. Então, hoje eu percebo que sim, né? Depois de todo o meu trabalho, eu percebo que sim. Então, que essa ansiedade minha gerou uma compulsão alimentar. Muitas pessoas podem gerar compulsão em compras, pode ser ao contrário, não conseguir comer, né? Ficar dessa outra forma. A ansiedade pode gerar, então são várias compulsões, assim, para bebida, para droga, enfim, N formas. Então, para mim, eu era assim, ligada no 220 e sempre pensando no futuro. O que eu vou fazer? De que forma que eu vou resolver isso? E a minha mente era borbulhante. E com tudo isso, o que acontecia? Eu perdi o foco daquilo que eu estava fazendo. Sabe, meu Deus, o que eu estava fazendo mesmo? Então eu tinha essas dificuldades de focar, de me concentrar, quantas coisas que eu ia fazendo tudo pela metade. E eu não tenho TDAH, né? Mas era como se eu tivesse. Essa ansiedade me gerava a falta de foco, a falta de concentração, fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não fazer nada. Então eu era assim, multitarefas. Sabe aquilo assim, tipo Mulher Maravilha? Eu tenho que dar conta de tudo? Como que eu não vou dar conta de tudo? Então eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo e, claro, tudo pela metade e tudo muito mal feito. Porque a gente não dá conta de fazer tudo, as coisas, né? Ao mesmo tempo. Então essa era uma outra característica. Eu elenquei aqui para não esquecer de falar para vocês. Outra característica é que eu estava sempre a serviço das pessoas. E a gente estar a serviço das pessoas pode ser bom em alguns momentos, mas às vezes não. Quando que pode ser bom? Quando a outra pessoa precisa e aceita e quer a tua forma de ajudar. Porque eu sempre achava que, sabe, via assim uma pessoa com problema, eu ia lá e tentava resolver. Primeiro, eu passava por cima da pessoa sem perguntar se ela queria, e sem saber se a forma que eu queria ajudar era a melhor forma para ela. Porque para mim era tão claro aquilo, imagine. Então eu passei por cima de muitas pessoas nesse momento, porque eu queria ajudar de uma forma que era boa, que eu achava que era boa. Mas às vezes a pessoa nem estava precisando de ajuda, às vezes a pessoa precisava passar sozinha por aquilo e eu não percebia, porque eu ultrapassava. Eu era uma avalanche total. Então eu ia em cima das pessoas. Outra questão que acontecia muito comigo, eu chegava à exaustão todos os dias no final do dia, todos os dias. E isso, a minha filha me alertou uma vez, mãe, como você reclama que você está cansada, como você reclama, porque hoje eu percebo, na época, claro que eu não percebia. Eu entrava com muita energia, muito mais do que eu precisava, em várias atividades do meu dia. Então, se eu tinha, sei lá, que pegar essa caneta, eu ia pegar a caneta, ia fazer um pouco mais, eu ia já organizar tudo, porque as coisas tinham que estar tudo sempre em ordem, e isso fazia com que eu gastasse mais energia. Eu acabava fazendo coisas para as outras pessoas, eram tarefas que não eram minhas, e eu fazia no lugar das outras pessoas, e isso também fazia com que eu gastasse muito mais energia, porque eu não fazia o que era necessário, eu fazia além do que era necessário. Chegava no final do dia, exaustão total. E é comprovado cientificamente que quanto mais a nossa mente fica turbulenta, quanto mais ansiedade, quanto mais a gente gasta essa energia excessiva, a gente consome mais oxigênio. E isso faz que realmente o nosso corpo fique mais debilitado. E era o que acontecia comigo. Eu ficava muito cansada. Se eu chegava no final do dia cansada, imagine como eu chegava no final do ano. E é isso que eu quero falar também com vocês, para a gente pensar como que a gente vai chegar no final do ano. Porque se você está exausta hoje,
Atenção, a gente só está no meio do ano e não pode chegar no final do ano exausto. Então, outra característica, querer dar conta de tudo e fazer mais do que o necessário. Outra questão é achar que eu ia dar conta de tudo sozinha e não aceitar ajuda. Imagine, você precisa de ajuda? Não, imagine. E a gente vai falando, não, imagine, não, tá tudo bem. E a gente nem percebe as emoções que estão aqui dentro. Eu não percebia que eu podia sim pedir ajuda, que eu podia sim ter a ajuda, acolher o outro, acolher a vontade do outro me ajudar. Então isso eu também não percebia, porque eu achava que eu ia dar conta de tudo sozinha. E isso ia fazendo com que ficasse mais... a Ana tá dizendo ali, a Nina, a Ana que eu conheço, tudo bem, Ana? Que ela resolveu aceitar ajuda. Né? É isso mesmo, Ana, a gente tem que aprender a aceitar ajuda, a gente tem que aceitar, assim, até porque eu não dou conta de tudo, eu não sou uma pessoa que precisa dar conta de tudo, ninguém precisa dar conta de tudo. Eu posso assim, meu Deus, eu não estou conseguindo. Eu tenho que ter o meu grupo de apoio, as pessoas que possam me ajudar. E também, às vezes, dizer, a pessoa quer te ajudar. Não, hoje eu sei que até precisaria, mas hoje eu quero tentar fazer sozinha. Se eu precisar, eu te peço. Então, todas essas questões são bem importantes para a gente percebendo que, primeiro que a gente não está sozinho, nós somos uma conexão, uma pessoa com a outra, nós estamos muito conectados com as pessoas. Mas eu tenho que me conectar comigo para me conectar com as pessoas. Isso que eu acho que é o mais importante. Então, pedir ajuda também faz parte. E eu não pedi ajuda porque eu achava que eu ia dar conta de tudo. Mesmo cansada, mesmo exausta. Aí, claro, né, não tinha como. Ai, querida, obrigada. A dificuldade de comunicação. A dificuldade de comunicação é uma das questões mais difíceis nos dias de hoje, porque muitas vezes então vamos ver se eu consigo me explicar. Eu tenho a intenção de falar aqui para vocês. A forma que chega em você não diz respeito a mim, diz respeito a você. Então a forma que chega a você vai entender a minha fala, a minha comunicação, de acordo com as suas referências e não com as minhas. Então eu tenho uma intenção de falar isso e você recebe por meio das suas referências. Aí pode gerar um conflito. Eu não sei se vocês já perceberam alguma situação, vocês podem anotar aí para mim. De alguma vez que você quis falar uma coisa, a pessoa entendeu totalmente diferente e gerou um estresse muito grande. Se aconteceu isso, coloquem aí, deem aí uma nos comentários para a gente poder entender também. Que a dificuldade de comunicação, às vezes eu preciso silenciar. Às vezes a gente responde de uma forma tão impulsiva que não era aquilo que eu queria falar, não era aquilo que eu queria dizer naquele momento, e até mesmo a forma com que eu falo, porque eu posso falar muitas coisas, mas a forma que eu falo vai ser diferente. Eu hoje, muitas vezes, quando me pedem uma coisa, eu falei, só um pouquinho, daqui a pouco eu te respondo. Tem pessoas que não entendem isso, mas eu tenho que dar uma processada para ver o que faz sentido, o que não faz sentido, e para eu dar uma melhor resposta para aquele momento que se fique bom para mim e talvez para a pessoa e talvez não. E a questão da comunicação também entra a questão das verdades, né? Por que a minha verdade tem que prevalecer? Muitas vezes eu sempre achei que eu estava certa. Imagina a pessoa não pensar que nem eu. Como assim? E nem sempre, porque não tem verdade verdadeira. Esse negócio de verdade verdadeira é uma ilusão, porque a gente sempre, qualquer situação, eu tenho vários ângulos, vários pontos de vista para enxergar aquela situação. Então, a outra pessoa pode sim pensar de uma outra forma, da mesma situação, mas de uma outra forma, de outro ponto de vista. O que eu falo sempre, eu não gosto de política, já gostei muito, hoje eu não gosto. E eu acho que no fundo, independente das pessoas que são, independente, eu não estou falando do ser humano e da pessoa que é, independente de qualquer coisa. Todo mundo quer acertar. A forma que vai acertar isso é outro assunto.
mas todo mundo. Se você olha para qualquer pessoa, as pessoas mais simples, as pessoas mais abastadas, as pessoas com mais dificuldades, pessoas que já roubaram, que já fizeram muitas coisas erradas, pessoas que, enfim, qualquer pessoa, qualquer ser humano, todo mundo quer acertar, todo mundo quer ser feliz. Às vezes as escolhas não são as melhores. Às vezes eu não faço uma melhor escolha, mas todo mundo lá no fundo quer ser feliz. E a gente poder entender isso, e eu não tinha essa compreensão naquele momento, até uns 5 anos atrás, eu não conseguia perceber tudo isso. Eu achava que, imagine, né? Quer dizer, acho que eu nem fazia uma reflexão a respeito disso. E outra questão que para mim na época era bem, eu não sabia, e que era bem debilitado, era o meu sono. Eu não tinha uma rotina de sono, eu dormia muito, sempre fui muito dorminhoca, era aquelas de final de semana não ter hora, acordar 10, 11, ia dormir tarde e acordava muito tarde, mas só que eu estava sempre cansada. Então, um alerta para você, que se você tem muito sono durante o dia, por mais que você tenha dormido 8 horas, o teu sono não foi bom. Então, olhar para o sono também foi algo que eu precisei fazer uma higiene do sono, depois a gente pode falar um pouquinho aqui sobre isso. Mas, então foram essas coisas que eu elenquei até agora, foram vários aspectos da minha vida que hoje eu percebo que estavam me desconectando de mim mesma, que faziam com que eu não me percebesse. Tem mais uma questão que eu tava... A Vivian está dizendo que eu estava descrevendo ela. Pois é, Vivian, e é isso, a gente acaba fazendo, né, coisas sem perceber mesmo, e tá tudo bem. E a gente se acolher e a gente se tratar bem, não se culpe, Vivian, porque todo mundo tem esses momentos, sabe, de dificuldade de se perceber, porque o mundo nos corrói esse tempo. O tempo faz, puff, viu? A gente já está no meio do ano. O mundo vai explodindo cada vez mais rápido, e é comprovado que o tempo está cada vez mais rápido. A sociedade carrega uma forma muito rápida e acelerada, e nisso a gente não tem tempo para pensar na gente, e muitas vezes não é a nossa culpa, mas a gente pode sim começar a perceber, começar a tomar a consciência. Então, o que eu percebi... tem mais uma coisa que eu esqueci de falar, que eu era assim também. Eu era muito presa, que isso me desconectava de mim. Muito presa ao julgamento dos outros. Eu queria ser aceita. Sabe aquela coisa de querer ser a queridinha, querer ser aceita? E nessa de querer ser aceita, de ficar preocupado o que os outros vão pensar de mim, nas minhas atitudes, eu fazia muitas vezes, sem perceber, de uma forma inconsciente, eu agia de acordo com que o grupo, aquele grupo no lugar que eu estava, que eles precisam, que fosse melhor para aquelas pessoas. Então eu agia de acordo com o que as pessoas estavam pensando, que elas não iam me julgar, e eu me julgava muito. E quando a gente se julga, a gente se maltrata. Então, quando eu começo a me chibatear, que eu não presto, porque eu não presto pra coisa nenhuma, porque eu sou desatenta, a cada xingamentozinhos que a gente vai dando, a gente vai se afastando da gente. A gente não vai nos acolhendo. Então, eu tinha isso. E quanto mais eu ficava preso ao outro, mais eu me desconectava de mim. Faz sentido isso para vocês? Não sei se isso faz sentido, se quiserem vão anotando. Para a Vivian, ela já falou que já fez sentido, né, Vivian? E comece a observar quando você está no meio de um grupo, como que você está em relação a você e as outras pessoas. Se você está realmente sendo você mesma, ou você está fazendo alguma coisa para agradar alguém, ou para se sentir mais confortável. E, gente, muitas coisas são inconscientes, a gente nem percebe, que são coisas que vêm da nossa infância, que ficam coladinhas na gente, né? Os nossos padrões que a gente chama, que são coisas que ficaram enraizadas em nós, e que se a gente não para, não observa, não tem esse olhar, essa tomada de consciência, a gente vai continuar
fazendo as mesmas coisas sempre. Então, eram muitas coisas. A Vivian falou que faz muito sentido para ela. E eram formas que eu não tinha vivido, eu não tinha nem percebia. Eu não percebia e eu achava que eu era super conectada e que eu tinha essa percepção, mas eu não tinha. Fizeram essa análise em dezembro, janeiro, eu comecei os meus passos não importando. E isso sempre acontece. A gente chega a dezembro, a gente pensa tudo que deu errado. Aí janeiro a gente faz, esse ano, daí a gente elenca várias coisas que a gente quer mudar, esse ano eu quero fazer isso. Mas chega fevereiro, que você já começa a trabalhar, que já acabaram as férias, você é engolido pelo dia a dia e acaba nem mais se percebendo. E é por isso que agora em junho que eu resolvi fazer esse trabalho. Porque a gente não vai chegar no final do ano nessa exaustão, nessa forma de não perceber aquilo da forma que a gente está. A gente vai sim chegar no final do ano bem melhor. Eu vou ajudar você. Então, e o que aconteceu? Qual foi o meu primeiro insight? O que aconteceu? Eu só vou tomar um pouquinho de água porque estou com dor de garganta aqui. Qual foi o meu primeiro insight? Eu sempre falo, pessoas que me conhecem sabem, que eu passei 3 anos e meio dentro de uma caverna por uma situação bem delicada e difícil que eu tive que passar na minha vida. E naquele momento eu não tinha ideia do que eu ia passar. Eu acho que a minha ignorância de não reconhecer a gravidade da situação foi bem importante até para eu me proteger. Mas eu precisei cuidar, meu marido teve uma doença muito séria e eu precisei estar muito no cuidar dessa pessoa, cuidar de situações, tomar para mim coisas que eu nunca tive. Meu marido fazia tudo e eu tive que de repente ser a dona de tudo, fazer tudo, resolver. E então foram 3 anos e meio que eu sempre falo que eu estava na minha caverna, que eu me desconectei de mim para conectar. Naquele momento eu precisava me conectar com ele. E quando ele faleceu, nós ficamos 30 anos juntos, eu fiquei pensando, tá, e agora o que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Quem é essa Lia sozinha? Depois de tanto tempo éramos nós, a gente tinha um equilíbrio muito bacana, tá, e agora quem sou eu? E ele faleceu em dezembro, então bem perto de Natal, Ano Novo, e janeiro apareceu, e a minha filha já estava num processo, a minha filha morava comigo, e ela já estava num processo de autoconhecimento, que pra gente foram momentos bem difíceis, e ela disse, mãe, vai ter uma jornada da gratidão, era 5 horas da manhã de janeiro, e eu fiz, era online, nem tinha assim, nem me lembro, era pelo Zoom, eu acho, mas antes da pandemia ainda, e eu fui fazer essa jornada e começaram alguns insights. Aí eu fiz um retiro de silêncio, achando que silêncio jamais seria para mim, uma pessoa que adora falar, conversar, eu achava que silêncio não era para mim, e ouvi uma palestra, que ia ter uma palestra sobre mindfulness. Eu escutei a primeira vez falar em mindfulness num congresso de educação de Montessori. E eu sempre fui assim, eu gosto do assunto, compro o livro, porque eu sou curiosa, eu gosto de aprofundar, é uma coisa que eu não gosto de ficar muito na superfície, eu gosto de aprofundar, já tinha comprado livro sobre mindfulness, e eu vi que ter uma palestra gratuita, opa, então vamos lá. E fui. E o que eu vou dizer para vocês é assim, eu estava no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. Aquela palestra, naquele dia, final de janeiro, começo de fevereiro de 2020, fez a diferença na minha vida. Quando o palestrante, que hoje é um grande amigo meu, é meu médico, foi meu instrutor, quando ele começou a falar do que era mindfulness, que quer dizer, se a gente for traduzir para o português, quer dizer atenção plena. Mas essa tradução não diz o que quer dizer, porque é um estado de atenção, aqui agora, nesse momento. Então, isso é mindfulness, né? E quando ele foi fazendo aquela palestra, ia fazendo tudo muito sentido para mim. Eu falei, eu vou fazer. Daí no final ele explicou que ele ia abrir um programa de 8 semanas. Quando ele falou valor, eu falei, não é para mim. Ixi, não tem dinheiro.
Porque eu tinha isso, essa questão da escassez, nada era para mim. Nada eu tinha dinheiro, nada eu podia. Eu tinha, a questão da escassez era muito grande. E daí eu fui conversar com ele, fui perguntar se não tinha um descontinho, aquela coisa que quem sempre vive na escassez, você sabe como que é, pariri, parará, não tem, eu posso dividir em algumas vezes para você. E eu tava assim, era um pedido de socorro. E eu fui, e eu encarei. Falei, vou dar um jeito, era um valor bem alto, assim, com a minha situação que eu imaginava que era. Mas eu fiz minha inscrição e tudo que eu faço eu levo muito a sério. E eu levei muito a sério. E a cada encontro eu fui percebendo muitas mudanças. Se tinham tarefas 2 vezes ao dia de meditação, 20 minutos, então 40 minutos ao dia. Eu fazia os 40 minutos ao dia durante as 8 semanas. Eu fiz todas as tarefas necessárias, porque quando eu faço, eu faço. Eu estava pagando, era algo que eu precisava, eu estava num momento de luto bem difícil. Aí fui descobrir que ele era médico, aí assim, a sintonia com ele já foi muito grande. Daí marquei uma consulta também particular, eu tendo plano de saúde, sem dinheiro, sem poder, na escassez, lembre sempre que eu tinha essa coisa da escassez. Marquei horário, fui me consultar com ele. Ele dividiu para mim em 2 vezes, tudo bem e tal. Ele é homeopata da medicina integrativa. E assim, eu estava totalmente descompensada. Meus exames, nas referências até estavam bons, mas quando ele faz aquela leitura geral, eu estava bem descompensada, meus hormônios, eu estava fora. E daí foi aí que eu comecei, então, esse meu processo. Então, a minha porta de entrada foi o mindfulness, foi a meditação e o atendimento com esse médico, que ele começou a me olhar como um ser humano por inteira e não precisava ir em vários médicos para me sentir retalhada. Ele me olha por inteira. Então, foram 2 aspectos foram bem importantes. Aí veio a pandemia. Aí eu falava para minha filha, meu Deus, a gente já passou 3 anos e meio na nossa caverna e agora vamos voltar para nossa caverna, né? Nós 2 morávamos juntas, mas naquele momento era um pouco diferente, porque a gente não tinha a doença junto com a gente como a gente tinha naquele anteriormente. E eu aproveitei muito da pandemia. Eu tive muitas dificuldades no meu trabalho, porque eu trabalhava em escola com criança, né? Eu era coordenadora pedagógica, então era um estresse total, sem saber por onde começar. Mas ao mesmo tempo, eu aproveitei para fazer muitos cursos. Eu fiz muitos cursos, aprofundei a meditação, aprofundei questão do autoconhecimento, autocuidado. Então, eu fiz muitos cursos, conheci um pouquinho sobre diferentes formas de agir, aprofundei a minha espiritualidade e foi bem importante para mim. Foi aí que daí, quando terminaram as 8 semanas de Mindfulness, eu decidi que eu queria fazer, então, a formação como profissional, como instrutora. Também vem aquela historinha que eu já falei da escassez, o valor alto, como assim, Lia, como que você vai fazer se você não tem esse dinheiro. Mas as coisas faziam tanto sentido para mim, eu via tantos benefícios, porque quando a gente começa a meditar, você vai começando, é difícil, no começo é muito difícil, eu ficava irritada, aquilo lá me dá vontade de largar e sair correndo, mas depois você vai percebendo que as coisas realmente vão fazendo sentido e eu fui mudando a minha forma de agir. E eu comecei a perceber que eu estava mudando minha forma de agir, principalmente no meu profissional. A forma que as pessoas falavam comigo, dizendo, nossa, você está agindo de uma forma diferente. Então eu fui vendo que realmente eu estava mudando. Porque quando tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, toda essa energia que nós somos, a gente reverbera. Seja coisas boas ou coisas ruins. É aquela pedrinha que a gente joga na água e que vai tudo reverberando. E eu reverbero aquilo que estou sentindo. Então, para mim, depois que eu comecei a fazer o Mindfulness, eu sentia que eu estava reverberando em mim e estava começando a atingir as pessoas. Então, foi algo que eu resolvi, então, fazer a formação. Dei um jeito, mais uma vez, eu quis investir. Então,
esse meu caminhar do autocuidado e do autoconhecimento teve muito investimento financeiro e investimento de tempo, porque eu queria mudar, eu não queria mais aquela vida para mim. A forma que eu estava não dava mais, não fazia mais sentido, eu queria me sentir bem, eu não me sentia bem. Eu estava exausta, lembra que eu falei? Eu chegava exausta, era muita exaustão, eu não queria aquilo para mim. Então, foi outra, né? Então, foram esses cursos que eu fiz, o Mindfulness, o tratamento com o meu médico, comecei a fazer terapia, fiz 2 anos e meio de terapia também, e que foi fundamental para que eu pudesse retalhar coisas assim que estavam, né, montar quebra-cabeça, sabe quando as coisas assim, você vê que tem coisa errada, mas não sabe da onde vem, o porquê, a tomada de consciência. Então a terapia também me ajudou. E eu fui, e daí eu comecei a perceber assim, estava bem na época da pandemia, e eu pensava assim, puxa, tanta gente sofrendo, tanta gente com tanta dificuldade, né? E mesmo depois que o meu marido morreu, eu pensava que eu podia ajudar pessoas que estavam com pessoas doentes, né? Quem tinha uma pessoa doente, eu poderia ajudar de alguma forma, porque eu já tinha passado por aquilo. E na pandemia, eu olhava para o meu grupo de professores, assim, e até me emociono, porque era muito difícil. Quem trabalhou na área da educação, todo mundo teve muita dificuldade na pandemia, mas na área da educação, você colocar a criança na tela para aprender, você ter que alfabetizar, e os pais, assim, amedrontados, todo mundo com muito medo da doença, então foi muito delicado, muito delicado. E daí eu achei que eu podia começar a ajudar as pessoas. Então, depois do primeiro ano, que eu já tinha começado a minha formação, que já tinha feito muitos cursos, em janeiro de 2021, bem em janeiro, como eu tinha feito aquela minha jornada da gratidão, eu fiz também uma semana de jornada do autocuidado, gratuita, fiz assim, era também 6:30 da manhã, e até entraram umas 10 pessoas nessa jornada, e foi aí que eu comecei a perceber que eu poderia ajudar. Eu tive muitos benefícios, eu tenho muitos benefícios, eu conquistei muitas coisas, e eu acho que eu não posso guardar para mim. Esse sempre foi o meu pensamento, e foi aí que eu comecei a fiz essa jornada. Era uma semana, eu achei que uma semana tudo ficou muito compacto, que eu tinha que deixar decantar um pouco mais. Então eu montei todo um esquema. Então todo esse meu trabalho é um trabalho autoral, partir dos meus estudos. Então eu tenho todo um fio condutor. Então, no lugar de fazer em uma semana, eu fiz em 7 semanas. E daí eu fiz para o pessoal da área da educação, também foi gratuito, para poder ajudar as pessoas que estavam naquele momento bem difícil. A Ana falou a verdade, a Ana fez, a Nina, né? A Ana fez. E eu fui vendo que isso foi ajudando, né? As pessoas começaram a se perceber, e quando a gente vai trabalhando com as pessoas, a gente vai se trabalhando também. Porque quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou trazendo algo para alguém, eu vou também me beneficiar. Então, aí eu fiz essa dos educadores, aí eu comecei a falar, não, eu acho que agora então tá na hora. Daí eu comecei a escrever um e-book. Então no começo era um e-book ali no Word mesmo, que ia dando umas orientações, mas depois eu comecei a melhorar, eu fiz no Canva, fui fazendo uma coisa mais lúdica. Hoje eu tenho um e-book que tem mais de 100 páginas e com várias propostas, e que foram beneficiando muitas pessoas. Então já foram seis jornadas, eu tô com um grupo agora, o 6º. Então são 6 grupos, já foram mais de 60 pessoas beneficiadas, e eu vi mudanças em muitas delas, né? Claro que tem gente que tem mais dificuldade de se olhar, tem mais dificuldade de dar o 2º, 3º, 4º passo, porque não é fácil. A gente se olhar, a gente querer mudar, não é fácil. Então esses foram os grupos. Só que o que eu percebi, o que acontece, quando eu vou montar um grupo, a gente tem que ser naquele horário, né, com um número X de pessoas, e tem um começo e tem um fim. Ó, a Ana tá, isso aí, Aninha, você tá na jornada, né? E tá uma querida, uma fofa. Então as jornadas precisa, ó, a Bia, querida, também já fez a jornada, e ela tem que ter um começo, um meio e um fim.
E as pessoas às vezes vêm para Lia, essa semana ainda 2 pessoas, Lia, eu queria entrar num grupo teu. Mas quando o grupo começa, eu não tenho como colocar alguém no meio, porque tem todo um fio condutor. E daí, às vezes, horário também. Eu fiz com as crianças, eu fiz 2 grupos de crianças, foi uma delícia, e tem mães fazendo, tinham mães que já fizeram e trouxeram as crianças, e mães de criança a criança fez, daí a mãe veio também. E daí algumas mães ainda disseram, olha, eu tinha muita vontade, mas esse horário à noite é impossível, porque as crianças estão em casa, enfim. Aí eu pensei, de que forma que eu posso ajudar quem não cabe nesses horários fixos, né? E precisa entrar. Então eu resolvi fazer o Conectando Comigo Mesma. Essa é uma proposta daí de um trabalho individual. Mas, por exemplo, eu tenho três amigas. Li, olha, a gente quer fazer um grupo de 3. Tudo bem. Aqui nada é engessado. Aqui nada, tudo a gente pode transformar, né? A minha ideia é essa, mas se você, na minha ideia, você tem uma outra ideia, vamos conversar, porque eu acho isso super bacana, super rico. Então, a minha ideia hoje, nesse momento, que eu venho oferecer para vocês, é mentorias individuais, que eu faço primeiro uma entrevista com você, essa entrevista gratuita, eu vou querer conhecer você, contar um pouquinho com mais detalhes desse meu trabalho, até para ver se é para você, né? Porque para ver se você se afina comigo, eu me afino com você, enfim. É uma primeira entrevista. Vai ser tudo online. Online eu já vi que fica mais fácil, você faz na sua casa, no teu horário, não tem locomoção, enfim, né, não vai pegar trânsito, então eu acho bem mais fácil. E por que eu resolvi fazer agora em junho? Como eu falei lá no começo para vocês, aí inclusive a Vivian estava falando, né, Vivian, aqui para você se identificou com o que eu estava falando, para você não chegar no final do ano na exaustão, porque a gente não precisa chegar no final do ano na exaustão. Então agora é a hora. Então, Lia, eu quero fazer. Amanhã a gente já marca uma entrevista com você, porque a gente não pode deixar de nos cuidar para ontem, a gente não pode deixar a vida passar e a gente não se olhar. A gente precisa ter esse tempo maior. Então, eu resolvi fazer uma proposta para vocês agora em junho. Então, eu começo com essa entrevista e daí a gente vai decidir se você quer fazer semanalmente, quinzenalmente. A gente pode fechar um pacote mensal. Então, tudo é conversado. Lembrem lá que eu falei para vocês da minha questão da escassez. Então, eu tenho essa questão da escassez, eu entendo a questão da escassez, mas eu não vou deixar você ficar nessa escassez. Porque você não merece. Porque quando a gente está na escassez, de achar que a gente não tem dinheiro para fazer isso, de achar que isso não é para mim, porque eu não vou dar conta financeiramente, a gente fecha as portas da abundância total. Eu estou estudando física quântica agora, e estou assim encantada, tenho estudado bastante, e eu reverbero aquilo que está no meu pensamento, eu reverbero aquilo que está dentro de mim. E se eu fico ali na escassez, se eu fico na ansiedade, se eu fico na tristeza, se eu fico na depressão, é isso que eu vou reverberar. E será que é isso que eu quero reverberar? Então, essa mentoria, né? Uma mentoria não é uma jornada. Ela não vai ter começo, meio e fim. A gente vai começar, eu acho que no mínimo 4 encontros tem que ter. Acho não, tenho certeza. No mínimo 4 encontros, porque ninguém vai pensar em mudar ou vai ter nenhum direcionamento por menos. Então, o mínimo que eu trabalho são 4 encontros. Nós podemos ter 100, pode ser 8 encontros. A gente pode, olha, não vamos decidir quantos encontros, a gente vai sentindo como vai fazer, tá tudo bem também. Então, para cada pessoa, é algo tão individual que para cada pessoa eu vou fazer de uma forma. E dependendo da forma que a gente combinar, eu vou montando um e-book para você. Eu já tenho a parte teórica toda escrita e a gente vai montando esse e-book. E qual é o valor? Então vamos lá, né? Que valor que eu cobro? O meu valor, a minha hora, é R$270. Mas eu sei que às vezes não cabe no bolso de todo mundo.
Então, para você que fizer agora em junho, que começar em junho, independente do dia que for acabar, é só para quem começar em junho. Eu estou fazendo a 120 a hora. 120 a hora uma vez por semana. Lia, isso ainda não cabe no meu bolso. Você venha falar comigo, porque a gente pode fazer um pacote mensal, né? Então a gente faz pacote, a gente pode fazer quinzenalmente, daí às vezes é um valor um pouquinho mais alto de 120, mas daí são 2 vezes na semana. Não é o ideal, mas dá pra gente fazer. E em qualquer dos trabalhos que eu faço, eu sempre faço orientação. Eu me comunico pelo menos uma vez por semana quando é nos grupos, eu sempre dou um alô, opa, como que estão as coisas aí, que estão aí, a gente vai lembrando, porque o dia a dia nos corrói, a gente quando vê, a gente não se percebe, né? Então eu tô fazendo isso, nesse mês de junho, a R$120. Então, o que eu compro com 120? É uma pizza praticamente, é um jantar, né? Então, o que eu quero começar agora? O que eu posso eliminar? O que eu posso parar de fazer para eu me dedicar a mim? E outra coisa que eu percebo, muitas pessoas vêm falar comigo, percebe, nossa, como você mudou, quero saber o que você faz, só que não querem fazer nada. Como que eu vou mudar a minha vida se eu não mudo a minha forma de viver? Como eu vou mudar a minha energia? Eu vou ter outros hábitos, mudar de hábitos, se eu não quero sair desse meu conforto? Pessoal, conforto é uma delícia. Estar no conforto é algo muito bom. Mas muitas vezes, estar neste conforto deixa que a gente fique paralisado. É como se fosse uma água morna, algo que não evolui, que não transforma. É algo que sempre foi meu, assim. Eu nunca tive medo do novo. Eu sempre fui muito curiosa. E isso me ajudou a todo esse meu caminhar. Nunca fui acomodada. Muito pelo contrário, sempre fui inconformada. Eu não me conformo de ficar mais ou menos, de ficar, sabe, na superfície. Eu gosto de aprofundar, eu gosto de me encontrar. E eu vou dizer que tem horas que dá vontade de ir correndo, tem horas que a gente não quer enxergar nada. Isso faz parte do processo. Eu hoje ainda escrevi um post, acho que vai terça-feira, sobre a borboleta, porque eu sinto o meu processo como o da borboleta. Porque eu tive que passar por todo o tempo para poder voar. E a partir do momento que eu voei, eu voltei a ser ovos de novo, para uma nova história se construindo, porque nós somos cíclicos. Tem uma autora, a Clarice, esqueci o sobrenome dela, que é da Mulheres Corre com Lobos. Ela fala da morte e vida à morte. Morte e vida à morte. A gente passa por vidas e lutos o tempo inteiro. Muitas escolhas nossas são lutos. Muitas vezes são lutos porque eu escolhi isso, mas eu deixei de fazer isso. E para eu escolher isso, eu abri mão disso. Não sei se vocês já pararam para pensar. E isso a gente pode pensar quais são as nossas escolhas hoje. Eu prefiro escolher ficar naquele conforto gostoso, quentinho, adorável, ou eu me abro para um desconforto, para algo que venha me tirar um pouco dessa minha estabilidade, que eu fique um pouco vulnerável. A vulnerabilidade é tão importante quando a gente sente que a gente pode ser a gente mesma. Que eu não preciso, como eu falei para vocês lá no início, ficar preso que os outros estão pensando de mim, a ter atitudes que vão corroborar com as pessoas e não com aquilo que eu realmente sou. Então a minha proposta é essa. Se você sentiu que é um chamado para você, se quer fazer algo diferente, se você não quer chegar no final do ano na exaustão, se não quer ter os teus dias cansativos, sabe que vai ser a Ana tá passando por processos, né, Aninha? Se você sabe que você precisa tomar as rédeas da tua vida, não deixar que outras pessoas, porque eu sou a única pessoa que eu posso cuidar de mim.
Não existe outra pessoa. Eu posso me ajudar a ser cuidado em algum momento, mas na minha vida sou eu. Então, se você quer ter essa rédea da sua vida, se você quer realmente tomar posse de você mesma, entrar em contato com o que está lá dentro da sua essência, que muitas vezes a gente esquece quem nós somos. Quando a gente está nesse tempo tão que passa tão rápido, esses multiafazeres, a gente vai deixando de se conectar com aquilo que é mais importante e sagrado com a gente, que somos nós mesmos. E eu trabalho numa tríade, eu como mente, corpo, espírito, e quando eu estou bem equilibrada aqui, eu posso me conectar com o outro. Eu posso ser uma pessoa mais compassiva comigo e uma pessoa mais compassiva com o outro. A Ana está dizendo sim, saindo do casulo e principalmente da zona de conforto. Dá um frio na barriga, né, Ana? Dá frio na barriga a gente sair da zona de conforto. Parece assim, tá, e daí? E o que vai acontecer comigo? Mas, quando eu tô conectada comigo, a gente arranja força, que eu não sei da onde, é dentro da gente mesmo. E a gente precisa dar uma quietada, dar uma silenciada e se conhecer um pouquinho melhor. Na realidade, a gente sempre se conheceu, mas foram tantos muros que a gente foi colocando na nossa frente, que a gente foi se distanciando tanto ali da nossa essência, que a gente acaba sem saber, na realidade, quem sou eu. E essa mentoria da conexão comigo mesmo é para chegar assim, quem sou eu? Quem eu quero ser hoje? O que eu posso fazer por mim? Agora, neste momento. E sim, Ana, respirar. Respirar. Quando a gente vê uma criança que está nervosa, ou alguma coisa, ou qualquer pessoa que está ansiosa, qualquer pessoa, qual que é a primeira coisa que a gente diz? Respire fundo. E a gente precisa aprender a respirar. A respiração está junto com a gente, é gratuita, a gente tem naturalmente, e a gente precisa entrar em contato com essa respiração. Eu estou fazendo aula de canto agora, eu vejo como para mim é fácil entrar na respiração no canto, portanto que eu trabalho a minha respiração. Então, a gente se conectar com a respiração é a gente se conectar com a gente mesmo, porque a gente respira desde a nossa concepção. E a gente aprender a entrar em contato com a respiração é algo transformador. Então, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, já falei bastante. Se tem alguma pergunta, se querem saber mais alguma coisa a respeito desse projeto que eu estou começando hoje, que vai ter esse valor especial para quem começar agora em junho. Então, se você tem alguma pergunta, se você quer, estou disponível. Se quiser saber alguma coisa do meu trabalho ou de mim, se quiser compartilhar coisas suas também, eu acho bem bacana, porque sempre que a gente fala da gente, a gente conversa, a gente vai se conhecendo mais ainda. Então, vou deixar aqui um tempinho, se alguém quiser escrever alguma coisa e falar. Tem várias pessoas que estão aqui que já fizeram o trabalho comigo, inclusive tem pessoas aqui que estão no trabalho que eu estou fazendo. É um grupo que a gente tem de pessoas que já fizeram o trabalho, mas que querem continuar, porque eu digo que é autocuidado para a vida inteira. Então, a gente tem esse grupo que a gente se reúne uma vez por mês e agora a gente vai fazer até o estudo de um livro. Então, não dá para parar. E cada vez a gente vai se descobrindo, a gente vai eliminando coisas, a gente vai tendo dificuldade, daí a gente vai, né? É um processo, tudo é processo, tudo é cíclico. Toda a nossa vida é cíclica. É vida, morte e vida para sempre, né? Enquanto a gente estiver aqui. Então, não sei se vocês querem me perguntar alguma coisa. Eu vou deixar essa live gravada. E se você acha que existe alguma pessoa que você conhece, que você pode indicar o trabalho, pessoa assim que às vezes está perdida, que não sabe por onde começar. O livro, Bia, então você é muito bem-vinda no nosso grupo. O Poder da Autocura, do Wallace Lima. Eu estou encantada. É a física quântica. Inclusive, até já falei com o autor. Ele é um brasileiro. Já vi até alguns documentários a respeito.
A Bia, que nem eu, ela gosta também de um livrinho, gosta de aprofundar, né, Bia? A Bia faz um trabalho lindo com idosos, muito bacana. Então é isso, queridos e queridas, obrigada por estar aqui nesse domingo, antes de começar o Fantástico, ainda acho que com o feriado reverberando, a energia do feriado reverberando, sabendo que amanhã é segunda-feira. E o meu convite para você, então, é que você não comece a tua segunda-feira, ai não, amanhã é segunda-feira. A hora que você acordar amanhã, antes de qualquer coisa, a hora que você abrir os olhos, respire fundo, sinta o teu corpo vivo e agradeça por mais um dia. Agradeça pelo teu trabalho, pelo teu emprego, por aquilo que você vai fazer. E eu acho que a gente começar o dia agradecendo pode modificar o nosso dia inteiro, a nossa semana. Eu sempre digo para quem trabalha comigo, e eu faço também, traz uma intenção para a tua semana, traz uma intenção para o teu dia, respire fundo 3 vezes ao dia. Se eu puder dar uma receita médica aqui, respire fundo 3 vezes, durante 3 vezes ao dia. Isso também vai te ajudar a se conectar com você. Então, eu agradeço muito a presença de todo mundo, que delícia poder falar no domingo. E que essa semana seja de muita luz. Espero que se tocou o teu coração, venha falar comigo, que a gente vai fazer um trabalho bem bacana. Isso, Ana, ser grata pelas coisas, pelas pequenas coisas, é isso aí, né? Pela respiração, pelo banho, pela casa, pela roupa, enfim, pela vida. Ai, querida, obrigada, Aninha, também, por estar sempre presente. Aí, minhas parceiras de caminhada, muito bom, que delícia. Uma linda semana, final de noite. Se você for tomar um banho ainda, se você não tomou seu banho hoje, eu te convido a tomar um banho especial, um banho com mais atenção, percebendo o ensaboar, percebendo a água tocar no seu corpo, sentindo quando você for enxugar o corpo, sentindo o toque da toalha no corpo. Que tal fazer uma automassagem quando for passar o creme? Dedique ainda, se tem um tempinho aqui antes de acabar domingo, dedique um tempinho para o teu autocuidado. Você vai ver como é bom a gente se cuidar. Então, beijo no coração de todo mundo, uma linda semana e qualquer coisa estou à disposição.